Aqui vamos falar de um assunto hoje muito importante, né, para a gente chegar nas 100 sacas por hectare. Se esse assunto te interessa, né, assiste o vídeo até o final. Eu sou Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo, consultor de fazendas, e trago dica aqui todo dia para você colher, te ajudar a formar o plano para a gente colher 100 sacas por hectare de soja na lavoura, mesmo com veranico, o clima desfavorável. E a parte de plantas de cobertura, elas são muito importantes. Por quê? Porque é aqui que vai dar, né, a gente vai formar um solo com ambiente para desenvolver os micro-organismos. Não tem soja de 100 sacas se a gente pensar só em física e química de solo. A parte biológica é importante. Esse é o terceiro passo, né, para a gente chegar lá. E nós temos que construir isso, não tem outra maneira. Geralmente, né, solos com pouco matéria orgânica, como são os arenosos, é mais difícil. E aqui a gente formou, então, uma braquiária com milheto, né? A gente tem do outro lado lá só a braquiária, né, que pra gente, assim, num primeiro momento é mais importante ainda, mas aqui pode fazer uma receita, pode colher um pouco e ainda tem uma diversidade de sistema radicular, o que é muito importante no sistema. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter uma ideia de que formar a palhada, a gente tem que dar importância para alguns fatores, por exemplo, como relação carbono-nitrogênio, a qualidade dessa palhada, que é a parte de lignina, né, e ainda o manejo para a gente não perder a implantabilidade. O que acontece? Quando a gente tem uma relação carbono-nitrogênio muito alta, a gente deixa essa palhada ficar velha, é igual a gente consumir uma alface velha e uma alface nova. Vamos pensar, a gente vai comer. Quando a gente pega uma alface velha, a gente come, a metade passa pelo trato intestinal e a outra metade é absorvida. Quer dizer que a metade não foi decomposta pelo nosso intestino, que é a parte bacteriana, a parte microbiológica do nosso intestino, é muito parecido com o solo. Quando a gente pega uma alface nova, né, a gente come, provavelmente, né, pouca parte dela vai passar diretamente pelo trato intestinal, vai ser absorvida a maior parte. Aqui a gente tem que cuidar o quê? Se nós deixar uma palhada ficar muito velha, vai ficar difícil desses micro-organismos decomporem. Por quê? A bactéria e o fungo também eles têm uma relação carbono-nitrogênio, né, que varia de 5 a 10 para 1. 5 para 1 num fungo, 10 para 1 de uma bactéria. O que quer dizer isso? Se eu pegar uma palhada aqui, né, como essa, que vai ter uma relação de carbono de 60 para 1, vamos dar um exemplo, né, 2/3 a gente sabe que vira gás carbônico, então fica 20 para 1. Mas vamos pensar a bactéria 10 para 1. Ainda ela vai precisar, né, de 2 nitrogênio para poder fazer essa decomposição. E vai faltar um nitrogênio. Então o que acontece? Na hora da decomposição, essas bactérias e fungos vão no solo pegar o nitrogênio. E vamos supor que a gente plantou uma soja em cima de uma palhada forte de braquiária, que nessa sem ter o pastejo do gado ou sem ter sido rolada, né, uma palhada velha, e deu um veranico. Né? O que aconteceu? A soja não fez FBN ainda, ou se ela está fazendo, ela para, porque quando seca, para a FBN, precisa de água para fazer FBN, fixação biológica do nitrogênio, ela vai no solo buscar nitrogênio, mas se a bactéria está lá e o fungo está lá decompondo uma palhada, eles vão ter preferência e falta nitrogênio para a soja. O que acontece? Perda de produtividade na soja. Então é muito importante esse fator. Então outro fator muito importante é a qualidade de palhada. Né, nós precisamos de lignina, porque lignina é que vai gerar matéria orgânica. Né, a gente sabe que a matéria orgânica é formada por ácidos úmicos, fúlvicos e umina. Tá? Os ácidos úmicos e fúlvicos são de mais fácil vamos dizer assim, decomposição ou da própria alimentação dos micro-organismos. A lignina não, e é a lignina que forma umina, e a umina os micro-organismos não conseguem decompor. E tem um efeito que acontece muito dentro do sistema microbiológico, que se chama efeito Prime negativo e efeito Prime positivo. O que é isso? Você colocou palhada no teu sistema, você vai aumentar os micro-organismos do solo, né? Fungos e bactérias. Beleza, no outro ano você não colocou palhada. Aí o que acontece? Né? Todos aqueles micro-organismos que aumentaram a população em função de ter comida vão lá e não encontram comida. O que eles vão fazer? Eles vão comer os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos que tem no solo. O que é isso? Diminui matéria orgânica. Por isso que a gente, quando entra com palhada no sistema, tem que entrar com palhada todo ano. Isso é muito importante. Por quê? Senão acontece o efeito priming negativo. Você faz palhada um ano, não faz no outro, você diminui a matéria orgânica. E isso é tiro no pé. Por quê? Porque na matéria orgânica que vai ter os ácidos úmicos
que vão estar armazenando água. O ácido fúlvico, por exemplo, ele tem a capacidade de armazenar 20 vezes o seu peso em água. Então, matéria orgânica é caixa d'água. Então a gente, com mais matéria orgânica, suporta veranicos maiores. Isso é muito importante. Terceiro ponto da palhada é a plantabilidade. Então nós temos que manejar essa palhada. Seja com rolo faca, seja com gado, né? A gente tem que manejar com que ela fique fácil de a plantadeira vir e plantar, como fala o professor Paulo Arbex, né? A plantadeira não é bate-móvel, ela não é lá para fazer, derrubar, cortar, fazer tudo e ainda plantar. Ela tem que vir e plantar, isso é muito importante, né? A gente então tem que manejar com rolo faca antes, dessecar e depois também a gente passar o rolo faca. É como se a gente usasse a niveladora antigamente. Niveladora a gente não usa mais, né? Mas o rolo faca hoje é importante dentro de uma fazenda para manejar essas palhadas aqui. Para quê? Para a gente melhorar a plantabilidade. A gente já sabe que se a gente tiver uma plantabilidade, um coeficiente de variação aí já de 20%, a gente já está perdendo aí 200 e poucos, 3, 4 sacas por hectare, só numa plantabilidade ruim, onde fica falhas, onde fica duplas. Tá? Então, tudo isso é muito importante aí para a gente pensar em planta de cobertura. Não é só jogar lá, a gente tem que manejar.